Ponte de Lima, fundada em 1125 pela Condessa Dona Teresa de Leão, é uma das mais belas e antigas vilas de Portugal. Devido à sua posição estratégica, esta vila foi protegida por muralhas, com 9 torres, da onde se podia entrar apenas por uma de suas 6 portas. A sua arquitetura tem um charme e autenticidade medieval. É uma visita encantadora e colorida. Olá, muito boa tarde, meu irmão e minha irmã que nos acompanha aí no programa No Caminho. Diz a palavra de Deus que existe o tempo certo para todas as coisas e a ocasião certa para tudo. E hoje, queridos, chegou o tempo de Pontes de Lima. E eu fiz questão de começar aí com Eclesiastes, esse livro poético, porque estamos numa cidade poética, numa cidade cenográfica que exala cultura, que exala poesia, literatura e musicalidade pelas suas ruas. Por isso, nos acompanhe, embarque conosco aí neste programa e venha conhecer Pontes de Lima. Eu estou aqui agora protegida por esses soldados. Ei! Sabe por que está aqui a foto desses soldadinhos? Porque há muito tempo esses soldados estavam aqui para conquistar terras. E eles estão aqui justamente posicionados de frente para o rio, porque tem um propósito. Naquele tempo não havia ponte ainda por onde nós acabamos de atravessar. Havia apenas um rio. Mas segundo uma crença popular dessa região, se esses soldados entrassem na água, eles ficariam esquecidos, eles não se lembrariam de mais nada. Então, para que eles não sofressem esse esquecimento, essa amnésia, foi um soldado corajoso em cima de um cavalo, que você também vai ver aí nas imagens agora, esse soldado em cima de um cavalo. Ele foi à frente, abrindo o caminho e desbravando. Então ele passa por dentro das águas desse rio, chegando finalmente na outra margem. E quando finalmente aquele soldado corajoso atinge a outra margem, ele começa a falar o nome de cada um dos soldados, para assim os soldados pudessem ver se ele lembrava ou se não lembrava do nome deles. E aí ele começou: Roberta, Márcio, Marcos, Lícia, Igor, e ele começou a repetir o nome dos soldados. E quando os soldados viram que ele se lembrava de todos os nomes, eles criaram coragem e falou: então isto é uma lenda, isto é um mito, esta água não traz esquecimento, vamos atravessar, vamos desbravar e vamos conquistar o outro lado. E aí os soldados entraram na terra, entraram no rio e passaram para a margem de cá e conquistaram então estas terras, e foi aí fundando esta linda cidade. Ao passear aqui pelas ruas desta linda cidade, nós nos deparamos com alguns poemas. Vemos aqui um poema, O Amor e o Tempo. Você tem acompanhado os programas e vê que Portugal é uma cidade que abraça a cultura e também a literatura. No nosso programa gravado em Braga, por exemplo, você pode acompanhar ali na gravação João Saramago ao nosso fundo. E estamos aqui nesta cidade que, durante o passeio pelas ruas, você se depara com essa literatura. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o amor? Quando você abre a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera. Então, persiga aí o amor todos os dias na sua vida, porque você sabe que Deus é amor. Hi, how are you? Não, nós não chegamos na Inglaterra, ainda estamos cá nesta belíssima Portugal. Mas já encontramos aqui no Largo de Camões essa cabine inglesa.
E neste momento aqui no Largo de Camões eu gostaria, inspirada pela poesia dessa cidade, de recitar para vocês o verso desse poeta. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Queridos, e chegamos aqui neste monumento chamado Vaca das Cordas. Tudo bem que parece um touro, mas o nome é Vaca das Cordas. E isso acontecia toda véspera de Corpus Christi. Mas sabe por que eles faziam isso no estilo tourado? Isso era uma festa pagã, para cultuar deuses pagãos. Mas eu e você cultuamos ao verdadeiro Deus. O eu sou o que sou, não é, pastor? Exatamente. E é assim, com um grande eu sou, que a gente pega demônio pelo chifre, né, pastor? Exatamente. Amém. Nós amarramos em nome de Jesus. Amém. E agora, dando continuidade às estátuas que estamos vendo aqui em Ponte de Lima, vamos para uma parte mais histórica. Essa aqui é a estátua da Dona Teresa, a Condessa Teresa de Leão, a mãe do rei Dom Afonso Henriques. Mas na época dessa estátua, que remete à história daqui de Ponte de Lima, da origem da cidade, da vila de Ponte de Lima, Portugal ainda era um mero condado, ainda não era um país, um reino poderoso, mas apenas uma região que fazia parte do reino da Espanha. E como uma região bem independente da Espanha, no caso do reino de Castela e de Leão, o condado ele sempre tinha que obedecer algumas leis, algumas regras que eram impostas. E pronto, e aqui em Ponte de Lima, uma das primeiras coisas que aconteceu na cidade, após a igreja matriz ter sido fundada, foi a carta de foral que foi dado aqui à vila de Ponte de Lima. E quem deu essa carta de foral foi a Condessa Dona Teresa, a mãe do rei Dom Afonso Henriques. E assim, Ponte de Lima foi fundada como a primeira vila de Portugal, por isso que recebe esse apelido até os dias atuais. Olá pessoal, e continuando o nosso passeio aqui por Ponte de Lima, eu vou mostrar para vocês aqui uma estátua linda que nós temos. Fica mesmo aqui na rua principal, que é a rua que margeia o Rio Lima, que está logo aqui atrás. Por que eu estou mostrando essa estátua para vocês? É muito comum nesses lugares que são aldeias e vilas ter muita agricultura, não é? Portugal é um país muito rico em agricultura, né? E como em todos os países, chega o momento da colheita. E esse momento, desde que o mundo, é celebrado. Vocês se lembram que Boaz falou com Ruth na festa das colheitas? Pois, aqui também tem a festa das colheitas, a festa das feiras novas. E aqui, essa imagem aqui, ela simboliza essa festa. Pode ver que temos aqui um violão, temos aqui uma sanfona, ou seja, era o momento que o pessoal comemorava. Aqui, ó, simboliza a alegria dos portugueses durante a colheita. Nós temos várias estátuas aqui nessa orla que simbolizam momentos do povo português, como vocês vão poder ver durante todo esse programa. Isso é uma maneira de relembrar, né, todas as bênçãos que eles recebem aqui nessa terra. E nós temos uma feira aqui também. Se você gosta de feirinha, se você gosta de vir procurar especialidades de um lugar, nós temos, ó, tá vendo essa estátua aqui? Logo aqui à minha direita, temos ali uma feira que hoje nós também vamos visitar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar para conhecer um pouquinho mais sobre os frutos dessa terra. Chegamos à Avenida dos Plátinos e essa avenida aqui, ela recebe uma feira semanal. A feirinha aqui que tem flores, que tem embutidos, que tem frutas, que tem artesanato. Então venha conosco acompanhando barraca por barraca para ver essa feirinha tão tradicional aqui de Ponte de Lima. Agora estamos aqui no centro histórico de Ponte de Lima, na parte interna das muralhas, na parte de dentro, né? Onde antigamente era onde moravam os nobres, as pessoas mais ricas, mais abastadas da cidade. E também é onde fica
a igreja matriz de Ponte de Lima, que era antigamente um templo ou um mosteiro, e era um grande mosteiro aqui dessa região, né, do norte de Portugal, esse distrito de Viana do Castelo. E aqui em Ponte de Lima era a igreja principal, a igreja matriz, como já diz o nome. E é uma igreja feita em estilo arquitetônico românico, então é um dos grandes símbolos desse estilo arquitetônico aqui no norte de Portugal. E se a gente entrar lá e ver o interior da igreja, dá para observar que é uma igreja que você vê, nota-se que é muito antiga. Então é uma igreja que já passou por muitas restaurações, por muitas batalhas, enfim, por muitas atividades históricas. Mas hoje em dia permanece como uma das igrejas mais antigas de Portugal. Em 1891, havia aqui nesta cidade apenas uma cadeia, mas os crimes começaram a expandir e surgiu assim uma vontade nas autoridades de construir um novo centro de correção, chamada Cadeia de Correção. Então, para aqueles crimes de pequeno delito, os prisioneiros eram trazidos para cá, para essa Torre Nova. E os antigos, né, aqueles crimes mais hediondos, aqueles crimes mais perigosos, ficariam na Torre Velha. E eram separados por dois gêneros. Os homens ficavam na Torre Velha e as mulheres na Torre Nova. Por isso você vê o nome aqui, Cadeia das Mulheres, né? Elas estavam presas, mas estavam diante de uma vista belíssima que você vai acompanhar aí com o nosso cinegrafista. Mas em 1960, essa cadeia, né, das mulheres, essa cadeia aqui da Torre Velha e da Torre Nova foi abolida e hoje se tornou esse restaurante, Casa da Terra, com comidas típicas aqui de Ponte de Lima. E agora estamos aqui na Torre da Cadeia Velha, que é essa estrutura aqui feita em pedra maciça. E já é bem mais recente do que a ponte romana, porque essa torre e a muralha, que foi feita aqui em Ponte de Lima, foi construída no século XV, século XVI, por Dom Pedro I. Porque nessa época Portugal estava sofrendo muitas derrotas e batalhas, e até algumas vitórias, mas principalmente estava sofrendo muitas batalhas e divisões dentro do próprio país e também fora do país. Então a gente tem a Espanha que atacava, o reino de Castela e de Leão, e também os mouros, os muçulmanos que vinham do sul, né, do Marrocos, ali daquela região do norte da África. Então basicamente estava sendo uma região aqui muito atacada por todos os lados. E aí por conta disso houve uma cultura, né, um costume de construir muralhas, edificar muralhas aqui nessa região. E Ponte de Lima foi uma dessas cidades que teve que ter uma muralha para proteger a cidade dos ataques inimigos, principalmente porque a cidade tem já uma defesa natural, que é o rio e também as montanhas aqui ao redor da cidade. Então a muralha serviu para ser ainda mais uma defesa contra qualquer inimigo, qualquer invasão, qualquer batalha que ocorreria aqui por perto. E na Torre da Cadeia Velha, que a gente já pode entrar daqui a pouco, a gente vai ver que tem várias celas antigas, porque antigamente, após a muralha ser construída, essa torre foi feita como uma torre de observação e também como uma cadeia, né? Uma penitenciária assim, dos tempos antigos, onde ficavam alguns criminosos e inimigos que vinham aqui invadir a cidade. E até hoje você pode aqui visitar a torre e a parte superior da muralha.
E chegamos no Clube Náutico, inaugurado em 1991, e entretenimento aqui dessa cidade. Motivo de orgulho para essa cidade, porque esse clube foi construído pela equipe de canoagem da cidade. E em 2007 ganhou seu destaque como um dos clubes de canoagem desse país. Ele se torna referência e vários atletas que treinam aqui já ganharam expressões nessa modalidade, né, de canoagem atlética no país. E venha voltar a ser criança conosco. Chegamos ao Museu do Brinquedo. E você, queridos, que tem aí uma criança dentro de você, comece a virar cambalhota, comece a saltar, porque aqui dentro tem brinquedo de tudo quanto é tipo, brinquedo de todas as épocas. Então basta adentrar essas portas para você virar criança novamente. E ao sair do Museu do Brinquedo, acho que eles não ficaram muito certos da cabeça. E agora nós estamos aqui no Centro de Interpretação do Território de Ponte de Lima. Nada mais é do que como se fosse um museu que pretende retratar o modo de vida das pessoas que sempre viveram aqui em Ponte de Lima, onde é a lavoura, o vinho, né, a produção de vinho, de cereais e até mesmo o contato com o animal é muito forte. Eles procuram passar isso para suas crianças, em geral, fora da época de pandemia. Existem aqui várias oficinas, inclusive que as crianças aprendem a fazer o pão. Esse centro está dividido em 3 espaços. Inclusive nós demos sorte, porque agora tem uma exposição de miniaturas ligadas a essa vida, né, a essa agricultura, ao lagar, a tudo isso. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, para que quando você vem a Ponte de Lima, você possa conhecer esse espaço que antes era um espaço privado e hoje está disponível aqui para todos os visitantes. Uma curiosidade que vocês podem notar aqui bem interessante é que essa pipa, né, ou esse barril, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, ela ainda tem os aros em madeira, ela é bem antiga, né? Hoje a gente vê já aros de aço, aros de ferro, de outros materiais mais resistentes. Mas essa aqui, ó, é de madeira, teve que ser curvada para prender. Esse aqui é um típico barril usado aqui desde antigamente. O primeiro espaço que eu vou mostrar para vocês era aqui uma cozinha típica das casas aqui de antigamente. Nós temos aqui um forno, não é? Era o lugar provavelmente onde eram feitos os pães. Vocês podem observar aqui os objetos, inclusive por onde quer que você ande em Portugal, sempre vai ver esses pratinhos de barro. É uma coisa bem típica, assim como as jarras de barro também, onde eles até hoje em festas locais eles costumam servir o vinho naquele tipo de jarro de barro. Bem diferente, né, de alguns restaurantes que a gente está acostumado aí. Mas essa aqui é uma cozinha típica e eu vou confessar para vocês que eu estou achando ela bastante aconchegante. E esse aqui é um traje típico aqui da região, né? É um traje quase que folclórico, podemos dizer assim, né? Existiam aqui 2 tipos de traje nessa época, né? Que seriam os trajes de festa ou de gala, que os mais ricos usavam, e os trajes dos trabalhadores. Esse aqui, por exemplo, é um típico traje de ir ao monte, né? Quando eles iam buscar ervas, lenha, enfim, fazer todo esse trabalho, essa parte da colheita. Você vê que é um traje simples, mas que a gente consegue enxergar bastante beleza nessa simplicidade aqui do traje. E agora, em frente ao Rio Lima, nós estamos aqui nas Delícias do Minho e vamos experimentar as delícias dessa terra. Eu estou aqui com um barquinho de amêndoas. Bonito esses doces são. Vamos ver se são também saborosos. Eva, prova pra gente aqui o barquinho de amêndoas. Queridos, a Eva e os pais dela são russos, mas moram cá em Portugal. É bom? Olha aí!
E vamos agora, gente, eu vou deixar esse nome para o pastor. Eu já imaginei todos os nomes possíveis, mas o pastor aprendeu o nome direitinho, ele vai ensinar para você. Pastor, olha para a câmera e fala para os irmãos como que se pronuncia esse nome. Bem, o nome chama-se Sheila Elois, né? Um nome diferente, mas enfim, deve ser muito gostoso. Então o pastor vai provar aqui o Sheila Elois. Muito bem, vamos lá. Pastor, pode falar a verdade, viu? Se não for bom, o senhor faz assim. Se for bom, o senhor faz assim. É muito bom, gente. Uma delícia. Vamos ver do que é formado. Parece que tem uma geleia aqui no meio, Sim, né, pastor? uma E geleia. um creme de ovos aqui. Exatamente. Queridos, eu não sou de provar muito. A minha área não é a degustação. A área da degustação é do pastor, é da Roberta e do Marquinhos. Mas eu vou provar esse doce do nome diferente, Sheila Elois, que eu pensei que Celeiros. Vamos ver. Uma delícia, né, pastor? É gostoso e tem um gostinho assim de canela. Se você vier a Portugal, prove o Sheila Elois. Este é o parque temático do Arnado, construído nas margens do rio Lima. Aqui nós vamos ver vários tipos de jardim. Temos o jardim romano, temos o jardim labirinto, temos o jardim renascença e o jardim barroco. Além de todos esses jardins, cada um temático de acordo com seu século e a cultura a que ele quer valorizar, também temos a estufa, que é um jardim botânico que vai surgir na Europa a partir do século XVI, com a influência dos descobrimentos. Olhe as frutas, temos aqui uvas, temos aqui laranjas, temos maçãs, temos framboesas. Então, além da estufa, além dos jardins, encontramos também os pomares. Delicie-se conosco nesta visita. E visitando esta cidade, chegamos cá, nesse local tão artístico, tão bonito, onde o dom ressalta, onde o talento brilha. E eu estou aqui com o senhor Joaquim, que é português, e desde querido que ele se entende aqui por gente, ele trabalha com esses artesanatos. Então vamos perguntar para ele. Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Muito obrigada por nos receber aqui na sua loja. Ora, essa não tem que agradecer. Como foi que começou essa questão dos artesanatos? Bem, isto foi digamos que uma necessidade, por um problema de saúde da minha coluna, que eu trabalhava na construção civil e tive que deixar de trabalhar na construção civil, que era um trabalho muito pesado, não é? E depois houve um curso aqui, neste prédio aqui ao lado, que era um curso de pintura de azulejo. Pintura de azulejo. E depois foi um ano e meio que fizemos esse curso. No final tivemos a oportunidade de continuar com aquilo que tínhamos aprendido no curso, a fazer aqui estas pequenas coisas que estão aqui à mostra, não é? Que se vê. Você viu o que ele disse? Um curso de 1 ano e meio. Queria dizer porque ele já nasceu com esse talento. Como que um curso de 1 ano e meio traz essa bênção aqui das coisas que ele faz. E ele disse, essas pequenas coisas. Mas eu falo para você porque eu estou cá vendo as coisas com os próprios olhos. Não são pequenas coisas, são coisas grandes, belíssimas, que o Senhor permitiu aqui que ele fizesse através das suas mãos. Senhor Joaquim, qual é o artesanato que você mais gosta de fazer? Ou qual é o material que você usa? É gesso, é argila? O que é? Gesso sim, todo o molde é gesso, não é? Uhum. Depois tem aqui, pronto, é trabalhado por enchimento, não é? Porque a gente vai ter que estar, vai estando sempre a manter o molde cheio para que a peça fique mais maciça, mais aperfeiçoada. Uhum. Pronto, e isto é a barbotina, que é derivado do barro. Depois tem outro tipo de barro, não sei se
como se vê, não é? Que nós fazemos, que eu faço, mas já é barro em pasta. Já não é. Este é líquido, o outro é pasta. Quer dizer, eu trabalho com os dois. É isso. E qual é o artesanato que você faz cá? Vemos também, queridos, que há pinturas aqui em azulejo. Mas qual é o que lhe dá mais trabalho cá? Que é mais trabalhoso, que requer mais tempo, mais cuidado para ser feito? Ora bem, o cuidado todo ele quer, não é? Uhum. E depois tem uma coisa importante, é preciso gostar-se do que se faz. Isso. Se gostar daquilo que se faz, é meio caminho andado para que a coisa corra bem, não é? Uhum. Mas depois já há um produto ou outro que tem mais saída, mas enfim, aquilo que eu faço em geral vende-se bem. Olha, queremos então filmar agora pequenos objetos aqui para você ver o dom do senhor Joaquim e vindo à Ponte de Lima, venha cá visitar essa loja e levar aí uma lembrancinha para o Brasil. Muito obrigada, seu Joaquim, pela entrevista. De nada. Que Deus continue abençoando sua vida e o local aqui também. Obrigado eu. Hoje você conheceu Ponte de Lima, essa cidade colorida, essa cidade cenográfica. A Bíblia diz que há uma cidade celestial. Diz João em Apocalipse 21:2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Queridos, Ponte de Lima pode parecer uma cidade cenográfica, mas a cidade celestial é uma cidade real. É a nova Jerusalém, a cidade perfeita e ideal, o lugar que Cristo está preparando para o seu povo, um local onde será a nossa morada eterna, um local real onde eu e você habitaremos e viveremos em completa comunhão com nosso Pai. No próximo programa você conhecerá a cidade de Barcelos, um dos grandes municípios do país com mais de 100.000 habitantes. Conhecerá a lenda do Galo de Barcelos, conhecerá o Museu de Cerâmica, as suas belas ruas e cultura.